Igreja, eu queria ministrar uma palavra. Eu coloquei até no Face na semana passada que eu tinha terminado sobre prosperidade em tempo de crise, amém? Pastor, o senhor mentiu? Não. Só que cresceu algo dentro do meu coração. É um alien? Também não. Mas eu queria falar algo para você hoje, é algo muito importante. Mas é muito importante mesmo. Eu aprendi algo assim, igreja, muito forte, ministro, isso desde que eu me converti. E eu tenho entendido muito forte com Deus. A gente sempre busca algo com Deus. E eu creio nisso que eu prego hoje. Creio, mostro para você biblicamente. Igreja, para onde Deus aponta, Ele paga essa conta. Sempre. Para onde Deus mover, aquilo que é de Deus realmente, verdadeiramente, bem, vai te trazer paz, prosperidade, uma situação de gozo, de alegria, satisfação, sentido de vida e assim por diante. Amém? E o que acontece? Quando você não entende isso, a gente começa a colocar um monte de coisa no mundo espiritual, para quê? Para não obrar, não entender que a gente tem ministério sobre a face da terra, que Deus chamou a gente para a obra, ou talvez um fracasso que a gente teve ministerialmente, brecou algo sobre minha vida. Mas eu quero dizer algo para você. Se você quer prosperar em tempos de crise, porque prosperidade, igreja, ela nada mais é que o resultado de você fazer a vontade plena de Deus. Vou falar de novo. Prosperidade é o resultado de você fazer exatamente o que Deus chamou para você fazer sobre a face da terra. Amém? Porque ela é uma consequência. Prosperidade sempre vai ser uma consequência de algo. O que se prega muito nas igrejas? Amém? Que se você fizer isso, se você fizer aquilo, e assim por diante. Não é você fazer, é você ser, é você se alinhar, é você entender que existe algo que Deus já chamou você para fazer, antes da fundação do mundo, amém? Antes da fundação do mundo, Ele chamou você, Ele declarou. Por isso que a Bíblia diz que são muitos os planos do coração do homem, mas o propósito dele vai prevalecer, permanecer, frustrar o plano, amém, humano. Quer dizer o quê? Ele quando projetou qualquer um de nós aqui dentro, igreja, Ele já declarou, você vai ser esse aqui, pau, amém? Qual que é a nossa função? É vir de encontro a esse chamado. Por quê? Porque a prosperidade que eu desejo, que eu almejo, quando eu falo prosperidade, é todas as áreas da nossa vida, casamento, finanças, sentimental, conjugal, todas elas, amém? Elas só vão, igreja, se manifestar quando? Quando eu me encontrar com o meu destino profético. Ela não tem de outra forma, de outra maneira, igreja, amém? Ela não tem. Se você se isenta da obra do Senhor, se você acha que é muito difícil, como eu vejo muito acontecendo sobre a face da terra. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Obrar, existe um preço, cara, para ser pago com relação a isso. Amém? E sempre vai existir. E aqui a gente não vai mentir para você. Cara, e há um preço a ser pago para que você possa exercer esse ministério. É um privilégio, um grande privilégio. É uma benção, uma grande benção. É uma satisfação de vida maravilhosa. Te dá sentido de vida tremendo. Te dá, amém, prazer. Cara, quando Deus usa, eu digo para você, não há nada sobre a face da terra tão gostoso, tão tremendo. É quando Deus usa a sua vida. É quando você está fazendo aquilo exatamente que Deus chamou você para fazer. Só que existe um preço imbuído dentro disso. E aí que começa a trabalhar. Por quê? Eu digo uma coisa para você, igreja. O pai de todos os pecados, eu sempre falo isso aqui na igreja, se chama orgulho. Sempre vai ser assim. E o que acontece, igreja, se você não trabalhar isso, se você não quebrar as estruturas do seu orgulho, se você não entender, igreja, amém, sobre isso, se você não for humilde o suficiente, dificilmente você vai prosperar sobre essa terra. Porque Deus vai prosperar gente que atinge o seu destino profético, atinge para aquilo que ele foi criado. Porque Deus, ele não pode, igreja, abençoar. E quando eu falo abençoar é o seguinte: você pode estar aqui hoje, você pode ser mais rico financeiramente que eu, você pode ter mais filhos do que eu, você pode ter várias coisas que humanamente falando maiores do que eu, mas a pergunta é: você é mais próspero do que eu? E aí você vai começar a perceber que isso é uma outra coisa. E nós estamos falando sobre prosperidade, amém? Porque o que nós buscamos, igreja, muitas das vezes, é tudo aquilo que você almeja e deseja, ele está ligado àquilo que Deus espera que você chegue, amém? No seu destino profético. Porque Ele não vai abençoar a igreja de uma geração que não se incomoda com vidas,
que não está aí por almas. Uma geração que não entende, igreja, que ele não é uma lagoa parada, mas é um rio de água viva. Precisa ser em nós e através de nós. Então eu queria hoje iniciar uma palavra, porque eu sei que não vai terminar hoje, amém? Sobre o que precisa, pastor, para ir prosperar em tempos de crise. E o tema da minha mensagem essa noite, amém? Não adianta somente você ter vontade, você precisa ter coragem. Não adianta você saber o que fazer, você precisa ter coragem. Para quê? Para mudar, ser, aceitar, fazer tudo conforme a palavra de Deus. Amém? Quem entendeu diz amém. Então, igreja, abra comigo Efésios capítulo 2, eu quero mostrar para você. Antes de você nascer, igreja, pode abrir lá, Efésios 2:10. Deus já tinha planejado o que Ele queria que você fizesse com a sua vida. Repete comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Mas você está tão desanimado, igreja. Se Jesus voltasse hoje, eu vou crer que essa igreja, muitos não iam subir. Repete comigo, Deus tem. Viu? É melhor subir, né? De novo, Deus tem um propósito para a minha vida. Efésios 2:10, a palavra do Senhor diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos feitura sua, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou, olha lá, Ele não criou você simplesmente para ser um crente, um cristão de banco, alguém que estagnar algo sobre a sua vida. E a morte espiritual está na ociosidade, igreja. A Bíblia diz que o maior rei que tinha em Israel, ele caiu em pecado quando ele estava em ociosidade. No tempo que ele era para estar em guerra, a Bíblia diz que o quê? Ele estava olhando Batseba. Ele não foi para a guerra e automaticamente começou a gerar na sua carne, na sua alma, igreja, alguns tipos de sentimento. E a Bíblia diz assim, ó: Deus criou você para quê? Para que você fizesse as boas obras. Repete comigo, boas obras. E olha só, que obras, pastor? Que ele já havia, pode ver que ele está dizendo, no passado, já havia preparado. Tem uma versão que diz, preparado de antemão, as quais Deus preparou. Eu gosto dessa versão, igreja. As quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Uau! O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você foi criado, o teu irmão do lado foi criado, o outro foi criado, e você foi criado para as boas obras. Ele diz assim, e se você não pratica essas boas obras, que Ele já preparou, Ele já criou para você, se você não se alinha a elas, amém? Automaticamente Ele diz assim, cara, você vai estar sobre a face da terra. Você vai ter algumas coisas sobre a sua vida, e você vai perceber que elas não vão ter sentido. Você vai perceber que não vai haver satisfação. Talvez você vai morrer sendo o cara mais rico da face da terra. Talvez você vai ser o cara mais rico de Curitiba, mais rico do tabernáculo de Davi. Talvez você vai ser o cara, amém, que vai ter a família exemplar sobre a face da terra. Mas não quer dizer que você pratica as boas obras. Não quer dizer que você deu sentido à sua vida. Não quer dizer que foi isso que Deus chamou você para fazer. Não quer dizer, igreja, amém, que você entendeu aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Bata-se no seu peito e diga assim, em mim, através de mim. De novo, em mim, através de mim. Amém? Então, igreja, Deus nos criou para a gente realizar algumas coisas nessa terra, chamada de boas obras. Amém? Biblicamente falando, ministério. Repete, boas obras são ministérios. Igreja, ministério não é somente para pastor. Ministério é para todos os cristãos. Talvez a maior dificuldade que nós temos como crentes, igreja, achar que quem tem que fazer é o líder, é o pastor, é um supervisor, é alguém que está numa posição ministerial. Mas quando a palavra profética veio para a igreja de Éfeso, Paulo disse assim, ó, boas obras são para todos. Se você não se envolver, se você não entender, amém, que foi depositado dons, talentos, habilidades, amém, sobre a sua vida, e quando você usa isso para ajudar as pessoas, você está ministrando a vida dessas pessoas, você já está, amém, debaixo do ministério. É muito difícil, igreja, você entender a responsabilidade que existe, tanto em minha vida, como também em sua vida.
E a prosperidade, igreja, não vai acontecer da maneira como você quer, se você não colocar a sua mão no arado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado, ele falou assim, não olhe mais para trás. Por quê? Ele diz assim, uma vez entendido, uma vez revelado, uma vez você entendeu o processo, como funciona, você não pode mais tirar a sua mão. Deus tem um chamado, Ele tem uma palavra, Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito, que se você não entender isso, amém, sobre a sua vida, nunca você vai prosperar da maneira que você almejava e gostaria, e da maneira que Deus gostaria de fazer sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém? Igreja, a chave para o significado da vida, a chave para a satisfação da vida, a chave para o sentido da vida, é permitir que Deus use você. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, Deus quer usar você. Vira para o teu lado e diga assim, Deus quer usar você também. Bata no peito e diga que Deus quer me usar também. Amém? Quem quer ser usado por Deus diz amém? Igreja, não há nada mais emocionante na face da terra de você ser usado por Deus, de você, amém, fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não há nada. Só que o que impede, pastor, de eu fazer? O orgulho, o ego absoluto, o algo que eu não quero, igreja, se deixar trabalhado. Porque lidar com pessoas, igreja, amém, não é fácil. Lidar com pessoas diferentes, gêneros diferentes, gostos diferentes, amém, perturbações diferentes, teologias diferentes, entendimento bíblico diferente. Só que quando Deus chama a gente, igreja, para o ministério, Ele está capacitando a gente para trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. E se você não entender isso, você pode ser o cara mais bíblico que está aqui essa noite, mas você pode morrer se você continuar sendo uma lagoa parada. Se você não perceber que tem vidas ao seu redor que precisam, você é a resposta de oração para essa pessoa talvez está do seu lado, na sua casa, no seu vizinho. E aí você fala, Deus, eu quero prosperar em tempo de crise. Deus falou, eu vou prosperar você, mas para quê? Qual é o sentido de eu prosperar você? Não, porque eu sou teu filho. Bom, se você é meu filho, você tem que fazer o que eu mando. Ah, por quê? Porque o Senhor é meu Senhor. Se você é o meu Senhor, por que você não faz o que eu mando? Deus não vai prosperar a gente, cara, que não tenha propósito sobre a face da terra. Deus não vai, igreja, apontar, não vai pagar essa conta, se esse apontamento da sua vida, ele não está direcionado ao cumprimento do teu propósito sobre a face da terra. Deus, Ele não vai ser conivente, igreja, com coisas somente para essa terra. Deus, Ele não vai. Mas agora, se Ele olhar para mim e para você, Ele vai falar assim, digno é o obreiro do seu salário. E quanto mais você trabalhar para Deus, mais Ele vai recompensar você. Só quem quer isso diz amém. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, eu ganho tão pouco. É porque você está trabalhando pouco para Jesus. Pastor, eu estou trabalhando nada. Não está mesmo. Não está nem se incomodando. As vidas indo para o inferno. Você não se incomoda nem com a tua família. Imagine se vai se incomodar com alguém que você não conhece. Pastor, eu quero prosperar. Quer? Eu também quero. Como é que Deus faz? Ele vai fazer com gente que, amém, está aqui, mas está com o seu coração para ganhar almas para Ele, para fazer a obra dEle, exercer o ministério que Deus colocou sobre a sua vida. Igreja, seria uma ironia Deus colocar dons e talentos na minha vida e para a sua vida, para quê? Simplesmente para nós mostrar que somos usados por Deus. Dons foram depositados para honrar Ele, para que as pessoas enxerguem nós, igreja, mas não que nós somos capacitados, mas que Ele, a honra e a glória seja toda para Ele. Amém? Quem quer prosperar em tempo de crise diz amém. Fala para o teu irmão, diga assim, Ele tem um propósito para a sua vida. Fala para si, mas para que isso aconteça, você precisa desenvolver algo na sua vida. E eu quero hoje só entrar com a palavra, igreja. Pastor, o que precisa? Repete comigo, coragem. De novo, coragem. Repete comigo assim, não adianta só ter vontade, precisa ter coragem. Não adianta só saber o que tem que fazer, mas não ter coragem
para fazer tudo que a palavra de Deus diz para fazer. Quem está entendendo diz amém. Amém? Igreja, nós estávamos esses dias até liberando uns questionários, amém? E quando eu falo coragem, essa palavra, ela não é só para você que veio aqui a primeira vez essa noite, mas essa palavra é para o líder que está anotando, amém, a palavra essa noite, é para os pastores dessa casa de oração, é para a minha vida. Sabe por quê? Que se existe uma coisa, igreja, que a gente precisa nesse tempo que se chama hoje, é coragem. Por quê, pastor? Cara, ela é determinante para poder levar você ao cumprimento do teu destino profético. A Bíblia diz assim, igreja, que amém, Deus não nos deu um espírito de medo, você vê que é um demônio, mas Ele nos deu um espírito de coragem. Ele diz assim, que o medo, igreja, em alguma época da nossa vida a gente aprendeu ele. Aprendeu através de algumas situações que nós passamos, aprendemos através até dos próprios pais, quando eles nos ensinaram, os avós e assim por diante. Então, o medo foi um aprendizado do mundo, mas a coragem é algo que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida. Para quê? Para que você possa atingir aquilo que Ele chamou você, amém, para atingir. Agora eu vou dizer uma coisa para você, só prospera pessoas sobre a face da terra, somente quem é corajoso. Dificilmente você vai ver uma pessoa, igreja, que ela, amém, não tenha esse elemento chamado coragem na vida dela, e ela venha ser próspera sobre a face da terra. Ela vai ser um perdedor, ela vai ser alguém que na vida vai reclamar, murmurar, criticar. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que vai chegar no final da vida e ela vai reclamar porque não teve chance. Não, na verdade ela teve chance, ela teve oportunidade, ela não teve coragem para tomar uma posição em algumas áreas da sua vida, para que ela pudesse atingir aquilo que Deus tem para ela. Quem está entendendo diz amém. Amém? Igreja, e eu queria, amém, colocar, como é que eu desenvolvo essa coragem, pastor? Eu quero olhar na vida de Josué, amém, nesses dias. Eu digo nesses dias porque eu sei que eu não vou terminar hoje, amém? Como é que desenvolve? Igreja, Josué é talvez um dos maiores exemplos de coragem. Ele encarou situações, igreja, dificílimas na vida dele. Ele foi um grande guerreiro, ele teve batalhas atrás de batalhas, ele foi um grande líder, mas ele tinha uma única coisa que a palavra de Deus diz que ele tinha, que faltava na vida dele. E quando Deus olhou para ele, Deus falou assim: puxa, Josué, ele que vai entrar na terra da promessa, mas ele não vai conseguir adentrar se eu não trabalhar algo na vida dele. O que? Coragem. Josué, ele tinha várias características, igreja, mas ele não tinha muita coragem. Abra comigo lá Josué capítulo 1, veja comigo, Josué 1. Você sabia que coragem todo mundo tem, amém? Coragem, igreja, é igual fé, ela só está alocada no lugar errado. Mesma coisa, que nem eu falei de semana passada, o ateu, ele, né, amém, ele não tem fé, muito pelo contrário, o ateu tem muita fé, amém? Ele tem fé, né? Ele não crê, né? Naquilo que ele não crê, ele tem muita fé, está alocada de uma maneira errada. Coragem é mais ou menos assim. Você já notou que tem gente que tem coragem, cara? Se você falar para ele agora aqui, vamos sair daqui, cara, vamos lá dar um pau num cara. Cara, tem uns aqui, cara, que crente mesmo, cara. Na hora ele fala: pastor, está liberado? Tá, vamos nessa. Por quê? Porque ele tem essa coragem. Está alocado de uma maneira errada na vida dele, mas tem, não é verdade? Tem gente que tem coragem de mentir da vida dos outros. Está cheio. Como é que você tem tanta coragem de falar mal, mentir da vida dos outros? Quer dizer, coragem você tem, ela está alocada no lugar errado, que a gente precisa só ajeitar ela, alinhar ela, amém? Nenhum amém, né? Pastor, eu não sou esse, não sei, amém? Olha aqui comigo, Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E olha só, a igreja, ele estava falando de governo, hein? Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, amém? 5, ninguém te resistirá
diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te desampararei, nem deixarei. Esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e seja corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito nela, e então fará prosperar o teu caminho, e então você vai ser bem sucedido. Prosperar o caminho e ser bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde a mim quer que andares. Quando você olha esse texto, igreja, olha, pega aí. Igreja, você percebe que prosperidade, ela é resultado de esforço, bom ânimo, coragem, força, meditarmos na palavra de dia e de noite, e fazemos tudo conforme está escrito nela. Repete-me: prosperidade é o resultado de fazermos a plena vontade de Deus. Amém? E, igreja, e é interessante que quando você olha ali, você percebe que 4 vezes Deus está preparando o coração de Josué. 4 vezes, versículos 5, 7, 9, 18. Ele diz assim, ó: seja forte, corajoso. Seja forte e corajoso. Era como se Deus dissesse assim, ó: tenha determinação, tenha confiança. E agora, por que, pastor, que Josué tinha falta de coragem? Por que eu e você, muitas das vezes, temos falta de coragem em algumas áreas da nossa vida? Por que eu e você não assumimos compromissos, igreja, ministeriais perante Deus? Porque eu e você, às vezes, a gente, amém, não se envolve, a gente sabe que é a verdade, sabe que aquilo que é a realidade, e a gente não toma um posicionamento sobre. Por quê? E é interessante que eu vejo 2 razões na vida de Josué. Primeira razão que eu vejo na vida de Josué, por que ele não tinha muita coragem? Primeiro, ele sucedeu Moisés, igreja. E só pelo simples fato dele suceder Moisés, aquilo já era suficiente para ele não ter coragem. Veja comigo Deuteronômio 34. Esse texto fala exatamente quem era Moisés. E olha o que a Bíblia diz. 34:10. Está lá. Se você não quiser abrir, pode olhar no telão, amém? Hoje eu fiz um pacto ali com o pessoal ali vai colocar sempre o versículo. A Bíblia diz assim. Agora imagine, igreja, você vai suceder Moisés. Olha as características desse homem. A Bíblia diz assim, 34:10. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os servos e contra toda a terra. Mas olhe no 12. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Uau! Josué, quando ele olha, igreja, ele fala assim, cara, eu vou substituir esse cara, eu vou simplesmente, amém, Deus me chama para mim ser o sucessor desse homem, que nunca mais vai se levantar um profeta como ele, e ninguém jamais vai ser como ele. Isso gerou o quê? Falta de coragem, amém, na vida de Josué. Segunda razão, por que ele tinha falta de coragem? Porque a tarefa que Deus havia entregue na mão dele era muito grande, igreja. Josué 1:2 diz assim, ó: meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora pega aí, quando a gente conversa bastante com a liderança, e a gente vê assim, amém, os ministérios das igrejas, e não só no tabernáculo, em toda a face da terra, e que a gente olha e a gente fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Será que vai dar? Será que eu tenho essa capacidade para? Será que Deus vai prover? E assim por diante. Mas olha a situação de Josué, igreja. Deus chega para ele e fala assim, ó: eu quero que você tome posse da terra da promessa. Só que olha só, que a propósito, tem 7 nações inimigas
todas elas mais fortes e maiores que você. Deus diz assim, ó, tem uma terra que mana leite e mel, Josué. Essa é a tua promessa, essa é a terra prometida. Ele diz assim, tudo que você passou sobre a face da terra, ela está ligado a essa terra que mana leite e mel. Vai lá, ela é sua, conquista ela, Josué. Mas Deus disse assim, só que é o seguinte, nessa terra tem 7 nações, mais fortes e mais poderosas que você. E para te lembrar, Josué, é o seguinte, o teu exército, amém, foi escravo 400 anos, o povo que vai entrar nessa terra. E melhor, por os últimos 40 anos, eles andaram vagando pelo deserto, porque eles estavam com medo. Entra lá, conquista lá, vão em frente. Josué, a igreja, quando ele olha a tarefa dele, ele falou assim, é impossível, Senhor, eu não vou conseguir. Ele tinha medo, ele não tinha coragem. Sabe que eu tiro isso para a gente essa noite, igreja? Quem quer vencer na vida diz amém. Primeira coisa, toda a terra da promessa, amém, tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, sempre vai existir um inimigo mais forte, maior, esperando por mim e por você naquele lugar. Igreja, nós estamos passando uma preparação sobre a face da terra. Deus tem capacitado eu e você, dando todas as ferramentas para a gente entrar nessa luta e ganhar, amém, entrar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos lutar aonde nós vamos prosperar. Quem está entendendo diz amém. Deus, igreja, Ele está dizendo assim, ó, filho, como com Josué, é o que eu tenho feito sobre a face da terra. Olha como é que funciona, igreja, eu tenho falado aqui na igreja. Moisés é a simbologia da lei, amém. Ele foi o maior legislador que teve em Israel. Só que o que acontece, igreja? A Bíblia diz que por uma desobediência de Moisés, ele não entra na terra da promessa. Deus chama Josué, Josué é a simbologia da graça, amém? Simbologia daquele que iria adentrar na terra da promessa. Porque, igreja, na terra da promessa não entra a lei, na terra da promessa só entra a graça de Deus, amém? E automaticamente Deus, ele faz o quê? Vai preparar Josué, para que ele pudesse adentrar, amém, nesse lugar. Só que Josué, ele era a simbologia do quê? Simbologia da fé. A Bíblia diz assim, igreja, que quando Moisés, ele vem, Deus dá uma palavra, ele toca as águas, o mar vermelho, ele se abre e ele passa o Jordão. Isso era a simbologia da lei, é o que a lei faz comigo e com você, amém? Quando nós vivemos debaixo de uma religiosidade, nós esperamos, amém, que Deus faça por nós. Só que para entrar na terra da promessa, amém, o que Josué teve que fazer? A Bíblia diz que ele chega no Jordão, ele entra nas águas, que era a simbologia da fé, que sem fé as águas não iam se abrir, para ele poder adentrar na terra da promessa. O que eu quero dizer com isso? Igreja, amém? Se você não desenvolve essa coragem, nesse mesmo patamar como foi na vida de Josué, porque quando Deus olhou e percebeu em Josué, falou assim, Josué não vai conseguir adentrar, porque Josué, ele está olhando a situação natural da coisa, e a coisa natural era 7 contra 1, igreja, e 7-1 dá uma lembrança ruim demais da conta, era 7 contra 1, e ele olhou, e quando Deus olhou, falou, Josué, e agora? Ele falou, não dá, Senhor, a Alemanha está jogando muito. Deus falou assim, Josué, esforça-te, cara, tem de bom ânimo, não desanime, cara, ser corajoso, eu criei você e formei para você aí na terra da promessa. Essa terra mana leite e mel. Se gosta de terra que mana leite e mel, gosta de mel, gosta de terra, gosta de coisa boa, eu quero, quem quer, amém, 1 quilo de picanha aqui assada lá na minha casa essa noite, diz amém, amém, claro, todo mundo, né? Só que tem um preço, qual? Você vai ter que passar pela Vila Formosa ali, de a pé, sem nada na mão, e os caras estão tudo esperando nas esquinas, você ali, para te pegar. Quem quer? Eu quero, mas melhor uma sopa de pedra lá em casa, pastor. Quem está entendendo diz amém. Igreja, Deus está levantando uma geração corajosa. Igreja, eu vou falar por mim, eu era o cara mais bunda mole que existia, cara, amém, em algumas situações, eu sei que eu era. Tinha gente que tinha medo de mim, cara, porque eu andava com gente que era, né, e eu já andava com os caras para me fazer, tá entendendo? Eu andava com os caras e estudava o peito, cara. O cara anda com o cara, anda com o outro. Só que na hora do pau, cara,
Eu era magro, igreja. Eu até falei um dia aqui na igreja, eu dava um soco e eu me machucava, cara. Sério, você já se machucou assim, igreja? Você vai chutar uma bola, você chuta a bola, cara, você quebra o pé, alguma coisa acontece com você assim? Só que, igreja, depois eu fiquei pensando na minha vida, era assim, cara, eu vou levar pau pro resto da vida, cara. Naquela época não tinha musculação, nem sabia, quer dizer, o suplemento alimentar, cara, se nós contássemos naquela época, os caras falavam que era do demônio, cara. Verdade. Mas eu tive que, cara, adquirir algumas coisas na minha vida de coragem. Eu falei, cara, eu vou andar com os caras, tem que, pelo menos, cara, fazer cara de mal, né? E eu comecei a adquirir algumas coisas na minha vida, durante a minha vida, igreja, que foram resultados, lá na frente elas foram acontecendo. Uma coisa que acontecia, eu tinha uma vergonha tremenda no colégio, sabe do quê? De falar em público, cara. Olha, cara do céu, eu não sabia orar, porque não era nem crente na época, mas sabe naquela hora que aquela professora pegava aquele negócio e falava assim, eu vou escolher aqui alguém para falar sobre algo, meu Deus, cara. Aconteceu já isso com você? Quem já aconteceu isso também? Você orou também? Rezou, Ave Maria, crente de Deus Pai, Santo Anjo do Senhor, zeloso guardador, te governo, primeiro de vida, sempre guarda, cara, por quê? Só que depois eu fiquei pensando, cara, falei, meu Deus do céu, cara, eu preciso tomar um posicionamento com relação a isso. E o que aconteceu comigo? Eu fazia o contrário, cara, eu olhava as minhas debilidades e eu começava a massificar elas. E o que eu fazia? Eu ia ler, igreja, ler com medo de passar vergonha, que na hora que eles falasse para mim ler em público, eu passasse vergonha na frente das pessoas. E eu li em casa. Só que eu comecei, cara, a ler, comecei a gostar de ler. Comecei a gostar. E toda vez que eu ia ler, na minha época, porque eu já sou velho pra caramba, pelo jeito, né? Tinha concurso de leitura. Tinha isso na sua colégio? Só no meu, será? Tinha. Só os mais velhos sabem o que eu estou falando. Concurso de leitura. Imagina, você pegava um livro e quem lesse melhor ganhava um prêmio. Hoje, cara, meu Deus, você nem livro, eu acho que não tem mais no colégio. Hoje é tudo iPad, cara, olha só o nível que está, tem colégio. Mas o que eu desenvolvi, igreja, isso sobre a minha vida. Eu quero dizer algo assim para você. Se você não desenvolver coragem sobre a sua vida, dificilmente vai se cumprir o teu propósito. Coragem, igreja, para amar pessoas que muitas das vezes não vão te dar nada em troca. Coragem para priorizar a obra de Deus em algumas áreas da sua vida. Coragem para primeiro pensamento que vier na sua mente com relação a finanças, é entregar o dízimo na casa do Senhor. Coragem para ofertar em obra de missões, de gente que você nem conhece, mas está dando a vida, cara, em outras regiões, pela causa do Evangelho de Cristo. Coragem para se expor à tua ignorância. Você sabe por que é difícil demais, igreja, amém? Nós adentrarmos no ministério, continuarmos no ministério, amém? Avançarmos ministerialmente, porque nós temos que, amém? Abrir mão de algumas coisas, mostrar que nós somos para algumas pessoas. E se a pessoa conhecer nós, igreja, ela vai perceber que existem áreas ignorantes sobre a nossa vida, e que a gente que não quer demonstrar, que a gente não quer mostrar para elas, porque não dá ibope, porque não dá curtida no Facebook, porque não dá curtida no Instagram. E daí, só que Deus levantou em você como uma geração corajosa. Ele, quando chega profeticamente para Josué, Ele está fazendo uma cura interior em Josué. Como Deus quer fazer na minha vida e na sua vida essa noite? Ele está dizendo, filho, eu te criei, eu te formei com um chamado singular e específico na sua vida. E eu te chamei, amém, para levar você o cumprimento desse propósito. Mas que se você não começar a desenvolver isso, vai chegar uma hora na sua vida que você não vai ter mais sentido a sua vida. Você vai vir à igreja domingo após domingo, você vai vir, amém, você vai ser um leitor da Bíblia Sagrada, você vai ser um que escutou todas as mensagens do Silas Malafaia, mas você vai perceber que isso não vai satisfazer você. Por quê? Porque a satisfação está ligada em você colocar a mão no arado do Senhor. A satisfação é fazer o que você foi chamado para fazer. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, duas coisas que eu quero falar essa noite, na vida de Josué, que aconteceu sobre a vida dele, e que automaticamente fez com que ele não conseguisse desenvolver a coragem,
A primeira, repete comigo assim, comparação. Quem lembra dessa palavra da semana passada, diz amém? Como é que eu desenvolvo, igreja, essa coragem? Primeiro, quero falar com você, repete comigo assim, duvidando das nossas dúvidas. De novo, duvidando das nossas dúvidas. Olha para o teu irmão e diga assim, a dúvida é um dos maiores inimigos da coragem. Abra comigo Tiago, capítulo 1, quero mostrar algo rapidinho para você. Dúvida limita o nosso potencial, causa procrastinação e nos leva a perder o melhor de Deus. Mas olha o que Tiago fala, um texto que a gente conhece bem, sobre dúvida. Repete comigo assim, eu preciso desenvolver essa coragem, duvidando das minhas dúvidas. Tiago 1,5, a palavra do Senhor diz assim, você pode ver que ele está atrelando a sabedoria, falando sobre tolice. Ele está falando, igreja, sobre fé, sobre dúvida, amém? E o que faz isso na minha vida e na sua vida? Ele diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, pastor, eu não tenho coragem, porque não tenho sabedoria suficiente para me mover no ministério. Ele diz assim, peça a Deus, que Ele vai te dar de maneira liberal, e não censura, vai ser dado, porém, com fé, não duvidando. Ele diz por quê? Porque a dúvida, ela é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e o vento leva de um lado para o outro. Versículo 7, mas olha o que a Bíblia diz, não pense, não imagine, que tal pessoa duvidosa, que ela vai receber algo do Senhor. Igreja, ele está falando de promessa, ele está falando de recompensa, ele está falando de prosperidade. Ele está dizendo assim, não pense você que vive duvidando, não pense você que não tem coragem, não pense você que, amém, que não faz nada ao Senhor, que não usa seus dons e talentos para a obra do Senhor. Não pense você que você vai receber algo do Senhor. Ele diz assim, por quê? Homem vacilante, versículo 8, que é inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós duvidamos, somos empurrados de um lado para o outro, igreja, feito barata tonta. E ao invés de nós controlarmos as circunstâncias elas nos controlam. E o pior, Tiago diz assim, a dúvida nos leva à inconstância e a vacilarmos em todos os nossos caminhos. Ele está dizendo, igreja, que se você não começar a lançar fora a dúvida, se você não começar a duvidar das suas dúvidas, você não vai gerar essa coragem que Deus espera que você gere. E você vai ser o que, pastor? Você vai andar de maneira inconstante sobre a face da terra. Você vai ser, amém, indo como de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Essa inconstância, você vai vacilar em todos os teus caminhos a tua vida. E o pior, igreja, é no versículo 7. Não pense, não receberá nada do Senhor. Quem quer prosperar esse ano nessa terra diz amém. Igreja, olha o teu irmão, para ele não esquecer, diga assim, duvide das suas dúvidas. Vira para o lado e diga assim, duvide das suas dúvidas. Igreja, ele está dizendo que a dúvida, ele falou assim, você tem falta de sabedoria, porque ele está falando assim, igreja, que é uma tolice. Quando você duvida, ele diz assim, você é um tolo. Tolo é quem tem falta de sabedoria, amém? Ele diz assim, não seja tolo, porque essa tolice, essa dúvida, vai te levar à inconstância. Daqui a pouco você está bem, daqui a pouco você está mal. E essa inconstância vai fazer você vacilar os teus pés nos caminhos do Senhor. Mas o pior é que você não vai receber nada. Não há promessa para cumprir na sua vida. Ele está dizendo assim, não há galardão, não há recompensa, não há prêmio, não há bênção. Porque Deus não tem, igreja, como entregar algo para a vida que não tenha fé. Para alguém que não entendeu que o que Deus depositou na sua vida, Ele está requerendo essa noite de você. Ele depositou dons e talentos nas nossas vidas, igreja. Ele falou assim, filho, tem algo que eu depositei sobre a sua vida, que eu estou, amém, reivindicando. Eu vim essa noite reivindicar sobre a sua vida, porque você não tem feito nada com ela.
Ou talvez um dia você fez e fracassou naquilo que você fez, porque talvez você fez de maneira errada, no entendimento errado, da forma errada, numa motivação errada. Mas ele disse assim: eu não tenho como abençoar você, eu não tenho como, amém, recompensar você, eu não tenho como prosperar você, em meio a tudo que está passando sobre a face da terra, se você não se alinhar, se você não entender que eu tenho um ministério sobre a sua vida, que eu tenho um projeto, que eu te chamei para as boas obras sobre a face da terra. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, não tem como você ser um cristão e, se você, amém, não se apresentar como tal perante Deus. E daí nós vamos reivindicar algo, porque achar porque nós somos crentes, eu sou filho de Deus, eu sou crente, mas não quer dizer nada. O que vai determinar a bênção, a ordem de Deus sobre a minha vida, a bênção de Deus, é aquilo que você está fazendo sobre a face da terra. É como no início do culto eu falei, a Bíblia diz, igreja, que as nossas obras, elas vão ser de ouro, de pedras preciosas, de prata, de feno, de madeira, de palha, e elas vão passar pelo fogo, igreja, tudo que eu fizer sobre a face da terra. Agora, eu preciso fazer algo para Deus, obras de ouro, eu preciso fazer algo para Jesus, são prata, redenção, e eu preciso fazer pedras preciosas, para quem, pastor? Olha para a pessoa do teu lado, hein? É para essa pessoa. Vira para o lado de cá assim, para essa outra pessoa. Se você não fizer nada com relação a essas pessoas que nós caminhamos, amém? Quer dizer que você, amém, simplesmente você está nessa terra, mas nem existe de maneira espiritual sobre essa terra. E é por isso da mortandade. É por isso, igreja, da racionalidade, naturalidade, da morte espiritual. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas na igreja, mas cheias de pessoas vazias. Porque o que enche a vida dessas pessoas, igreja, nada mais é o que você vai dar para aqueles a que Deus chamou para você ajudá-los, de alguma forma, de alguma maneira, com o seu dom, com o seu ministério, com o seu talento, com a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Eu não quero me atentar mais. Primeira coisa que Deus falou para Josué, disse assim: livre-se da dúvida, afaste-se do medo e da dúvida. Confie em você, Josué, eu confio em você. Amém? Deus está dizendo, a dúvida é uma escolha. Repete comigo, a dúvida é uma escolha. Igreja, repete comigo assim: eu não tenho que ter dúvidas na vida. Fala para o teu amigo assim: você pode duvidar das suas dúvidas. O problema, sabe qual que é? É o seguinte: a maior parte das pessoas creem em suas dúvidas e duvidam das suas crenças. Você já notou que você tem tanta fé naquilo que você duvida? Pastor, eu tenho uma fé no quê? Naquilo que eu duvido. Eu tenho uma fé que eu fui criado para nada sobre a face da terra. A maioria das pessoas, igreja, amém? Agora eu falo para você, por que você não crê em suas crenças e duvida das suas dúvidas? Igreja, às vezes você fala assim: pastor, Deus nunca vai me usar. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele vai te usar. Quem crê nisso diz amém. Quem disse isso para você, que Deus não vai te usar? Ah, as minhas dúvidas me disseram. E eu tenho tanta fé nelas, pastor, eu creio tanto nelas, que eu tenho certeza que eu não vou ser usado por Deus. Fala ao teu irmão, diga assim: seja sábio, duvide das suas dúvidas. Duas coisas que nos levam a duvidar, e eu encerro essa noite, igreja. O que nos leva a duvidar e nos rouba a nossa confiança? Repete, comparação. Abra comigo 2 Coríntios 10, 12, rapidinho. Nós falamos semana passada, mas só para nós finalizar essa parte, queria mostrar para você. Comparar a mim mesmo com os outros sempre vai me levar a duvidar, igreja. Só repete comigo assim: Josué se comparava a Moisés. Segunda Coríntios 10, 12. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Igreja, ele está falando para uma igreja, ele está falando para ministério, ele está falando para a gente que, olha, o seguinte: porque não ousamos classificarmos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos, que se comparam dessa maneira, ele diz assim, estão sem entendimento,
eles têm falta de sabedoria. Paulo está dizendo assim, ó, as pessoas que se comparam umas com as outras, elas são tolas. Repete comigo, nunca se compare com os outros. Por quê, pastor? Porque Deus fez você para ser você, igreja. Deus, Ele não quer que você seja outra pessoa. Quem entende isso diz amém. Não compare-se a ninguém. Igreja, agora olha comigo. Quando nós olhamos para a área da física, para a área da química, para a área das experiências, diz que não existe um ser humano igual a outro ser humano sobre a face da terra. Nem os gêmeos, igreja. Nem os gêmeos idênticos não são um igual ao outro. Agora o que acontece, igreja? O que aconteceu com Josué? Quando ele olhava para Moisés, ele automaticamente se comparava com Moisés. O que ele fazia? Ele automaticamente, cara, a falta de coragem vinha e gerava dúvidas sobre a sua vida. Todas as vezes que você se compara com alguém, você acha que você não vai ser capaz para aquilo que Deus chamou você, para aquilo que Deus tem com você como projeto, amém, para a sua vida. Paulo, ele chega, ele está curando a igreja e fala assim, ó, não se compare a ninguém. Por quê? Porque se você se comparar, é por falta de sabedoria, sem entendimento. Porque você foi criado para ser você. Você foi criado de maneira única, singular. Você é incomparável sobre a face da terra. E Deus, igreja, quando Ele fez isso comigo, com você, o que Ele queria dizer com isso? Ele diz assim, filho, eu te criei, eu te formei antes da fundação do mundo com um projeto, um propósito, para que você cumprisse isso aqui, ó. A nossa função, igreja, como um ministério apostólico, profético, é pegar você como uma pedra viva do edifício de Cristo e encaixar no ministério. A função de quem está aqui, que está aí, está embaixo, é você pegar o teu chamado e caminhar em cima dele. Quem está entendendo diz amém. Igreja, essa é a chave da tua prosperidade, meu irmão. Deus não vai prosperar você, prosperar dele, coisas que vão gerar, começar aqui e vai terminar na eternidade. Ele não vai fazer algumas coisas na vida de algumas pessoas, se você não entender que você tem um ministério, que você tem um chamado, que você tem um propósito, e que Deus está reivindicando isso sobre a sua vida. Quando você olha a Bíblia diz assim, que há um tempo de ignorância, há um tempo determinado. Igreja, tem pessoas que já passou o seu tempo, você já está, caramém, fora do tempo, literalmente. Você está na misericórdia de Deus, você saiu da graça. Talvez ainda não aconteceu coisa pior na sua vida, porque Deus está olhando e falou, cara, você precisa se encaixar nisso, nesse alinhamento. Você não foi criado para fazer o que você quer, você foi criado para fazer o que Deus quer que você faça. Quem está me entendendo diz amém. Repeti, comparação. E eu encerro. Segunda coisa, igreja. Pastor, por que duas razões para a gente não se comparar. Primeiro, você sempre vai encontrar alguém que está fazendo algo melhor do que você, e você vai ficar desencorajado. Outra razão, você sempre vai encontrar alguém que não está fazendo as coisas tão bem quanto você faz, e você vai se tornar um arrogante. Deus está dizendo assim, ó, não se compare a ninguém. Quem está me entendendo diz amém. Você pode ser o melhor cara aqui essa noite. Pastor, eu sou o melhor pedreiro. Duvido que faça. Eu faço uma parede, que quando eu faço o reboco da parede, não precisa nem calfinar, é só pintar. O cara é fera mesmo. Mas ele sai daqui, ele vai no lugar, vai encontrar um cara melhor do que ele. E quando ele encontra o cara melhor, vai desencorajar ele. Ele falou, caramba, meu, ferrou. Agora você está aqui e você é pedreiro. E daí você vai, quando você vai trabalhar no lugar, você olha os caras, meu Deus do céu. Aquelas paredes tudo torta, cara, parece que os caras, né, tem um termo, não vou falar o termo que eles usam no meio aí. Diz que jogam não sei o que lá na parede. Daí você vai se transformar num arrogante. Eu sou melhor que o cara. A comparação é a pior coisa que possa existir, cara, ministerialmente falando. Amém? Porque quando você olha para o cara acima, você fala, cara, não tem como. Mas você olha para o cara abaixo, eu sou muito melhor. E aí você vai entender que nunca você vai poder se comparar. Por quê? Porque Deus tem um plano único sobre a sua vida. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém?
E segunda coisa, eu termino. Repete comigo, nosso passado. Segunda coisa que nos leva a duvidar, a igreja que rouba a nossa confiança. Repete comigo, nosso passado. Pastor, Deus não pode me usar por causa do meu passado. Quem já pensou isso diz amém? Se imagina a igreja então, ele não podia usar Moisés, era um assassino. Ele não podia usar Davi, adúltero e assassino. Ele não podia usar Abraão, pachorra, teve a cara de pau entregar a sua esposa para os outros homens, cara. Ele não podia usar Paulo, foi o maior terrorista religioso que tinha sobre a face da terra. Ele não podia usar Pedro, cabeção, ruim de relacionamento, igreja. Fala para o teu irmão, diga assim, Deus usa homens com passados imperfeitos. Tem alguém que tem algum passado aqui que não é, amém, imperfeito aqui? Todos temos passados imperfeitos, igreja, amém? Sabe o que é mais legal? O texto mais lindo da Bíblia, para mim, não sei se para você como é que soa, vou ler ele. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sabe que Deus me escolheu para estar aqui essa noite, igreja? Porque eu sou fraco, porque eu sou desprezível. Pastor, é porque o senhor tem teologia. Agora, quando eu me achar mais forte, quando eu me achar melhor, quando eu começar a me comparar com algumas pessoas, tudo aquilo, igreja, que Deus tinha depositado, Ele arranca das nossas vidas. E não vai servir mais para nada. Quem está entendendo diz amém. Igreja, Deus usa pessoas comuns. Fala para o teu irmão assim, deixe o passado no passado, duvide das suas dúvidas e desenvolva a coragem. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, amém? Eu estava em casa, daí eu falei assim, Deus, o que eu vou falar essa noite, Pai? Qual que é a linha que o Senhor quer falar para mim, assim, que eu preciso entender isso tudo que o Senhor está fazendo? Ele falou assim, filho, há uma geração que quer prosperar sobre a face da terra, mas é uma geração que não quer pagar o preço por essa prosperidade. Eu falei, meu Deus, mas se eu falo isso, eles não voltam mais, Jesus. Eu preciso falar uma coisa mais simples para eles, que eles entendam, assim. Falei para Deus, vamos fazer a campanha das 7 batidinhas na porta, papai. Vamos. O Senhor abre a porta, eles entram, dá a bênção e nós ficamos tudo faceiro e bonitinho. Daí o Senhor falou assim, a porta está aberta, mas eles não enxergaram ainda. Sabe uma coisa que faz eu e você duvidar do nosso chamado? O nosso passado e os fracassos passados. Tem pessoa aqui que está aqui dentro essa noite e falou assim, pastor, eu fracassei no meu passado, ministerialmente falando. Eu fracassei no meu casamento. Eu fracassei na minha área de finanças, eu não sou um bom administrador. Eu fracassei. E esse fracasso trouxe em você um sentimento de culpa tremendo. Só que eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele convence. Quem aponta o nosso pecado e nos culpa é o diabo, igreja, amém? E você veio aqui essa noite, cara, e plena certeza e convicção, assim, falou assim, poxa, pastor, eu tenho medo de me posicionar. Eu tenho medo. Tem pessoas aqui essa noite, eu vou falar bem exatamente o que aconteceu com você. Um dia você deu a tua cara para bater com relação ao ministério. E as pessoas morderam, falaram mal de você, criticaram você, injuriaram, difamaram você. Cara, e xaropeou tanto você, que você vem à igreja, cara, mais por um desencargo de consciência, do que propriamente dito, porque você se importa com o reino de Deus. Agora eu vou dizer para você, as pessoas vão continuar fazendo tudo isso que eu falei para você, mas tudo isso que eu digo para você, não vai ser maior do que a satisfação de você ser usado por Deus, meu irmão. Não vai arrancar o sentido da vida
de você estar aqui, igreja, caminhando sobre essa terra, sabendo de onde veio, aonde está e para onde vai. E aquilo que você faz, você tem a plena certeza e convicção que é aquilo que Deus pediu para você fazer. Não tem preço que pague isso na face da terra. Igreja, talvez eu não seja o cara mais próspero da face da terra, mas a gratidão que eu tenho com Deus, com relação a isso, ninguém vai arrancar da minha vida. E vou dizer mais uma coisa, um dia a pastora falou para mim, algo que me tocou e falou, eu quero fazer povoar o céu, cara. Eu vou levar um monte de gente comigo, meu irmão. Pode ter certeza disso. E vou levantar gente, cara, gente que não é, que a sociedade diz que não tem como, que o homem aponta, gente fraca, gente vil, gente pecadora. E nós vamos levantar essas pessoas e vamos tratar elas, vamos trabalhar elas, e elas vão ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Porque esse é o sentido de tudo que nós estamos fazendo, cara, sobre a face da terra. Nós não fomos constituídos, igreja, para parar em nós, porque se parar em nós, nós somos eternos perdedores sobre a face da terra. Se parar em você é algo, igreja, que Deus tem, cara, você está falido, fracassado, destinado ao fracasso. Tem que ser em mim, através de mim. E quando a gente começa a entender isso, igreja, a gente vai viver o melhor momento da nossa vida. Nós vamos começar a ser usados por Deus. As pessoas vão olhar para a gente e vão começar a falar lá do nosso passado, mas você não é o Zé, o filho da Maria. Minha mãe chama Maria, amém? Não era você lá, ranhento, que andava de conga, e agora é o pastor daquela igreja. Sou eu mesmo, cara. Mas o que aconteceu com você, cara? Eu falei, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive coragem de acreditar no meu chamado. Coragem que Deus ia me arrancar daquela, ia me transformar numa pessoa muito melhor do que eu achava que eu era. Se coloque de pé um pouquinho. Eu queria orar com você essa noite. Eu queria orar assim primeiro. Quero fazer um apelo bem específico essa noite. Você está aqui essa noite. Algo aconteceu sobre a sua vida que gerou dúvidas muito fortes. Abalou a tua fé de uma tal maneira, talvez você, primeiro, você se sente, o teu passado te condena e você acha que Deus não tem futuro para você. Segundo, você fracassou lá no passado. E esse fracasso, cara, tem te lançado culpa na tua vida e não tem deixado você ir de encontro ao teu destino profético. E você que precisa essa noite de uma oração, da seguinte maneira: sair dessa posição de inércia. Você sabe que Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Você sabe, mas às vezes você não consegue dar um passo com relação a isso. Você não consegue, amém, se mobilizar com relação a isso. Porque Deus tem um chamado para você, igreja. E a minha função é balançar você essa noite e falar para você, meu irmão, como ele falou para Josué: Josué, tenha coragem, se esforce, tenha bom ânimo, Josué, eu vou te usar. E Deus falou para Josué que ele queria usar ele. Josué olhou e falou assim: é muito grande essa tarefa, Senhor. Como que eu vou entrar com esse povo que tem mentalidade de escravo? O Senhor me dá um povo de 400 anos da escravidão, 40 anos vagando, um povo que tem cheiro de deserto, e eu vou entrar numa terra que tem 7 povos maiores e mais fortes do que eu. Eu creio que Deus bradou lá do céu e disse assim: Josué, não é você que vai fazer, eu vou fazer através de você. Não é você que vai fazer, meu irmão, é Deus que vai fazer através de você. Ele quer usar a tua vida como nunca, amém, você acha que foi usado. Você acha que já foi usado? Você não sabe o que Ele quer fazer com você nesses próximos anos. As pessoas vão olhar para você e vão falar, vão vir correndo nessa casa de oração e dizer: olha, sabe aquele líder teu, pastor, que ele foi usado por Deus um dia. Ele me arrancou de uma situação que eu pensei que nunca ia ser arrancado. Sabe por quê? Porque você acreditou em você.
Deus curou Josué, a igreja, da sua falta de coragem, dos seus medos. E Josué acreditou, e a Bíblia diz assim, que nunca houve um homem como Josué, a igreja, guerreiro, levou o povo, a igreja, para a terra da promessa. A Bíblia diz que ele acreditou no seu chamado. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Nós queremos repreender essa noite esse espírito do medo, esse coisa que não deixa, amém, você tomar posse da tua herança, do teu chamado. Pastor, eu fracassei. Meu Deus, os dias assim têm vindo tão forte na minha mente. Eu não consigo, pastor. Olha para mim, eu não tenho nada para oferecer. Mas eu quero dizer para você, só os fracos, né? Ele não quer ninguém forte essa noite, Ele só quer os fracos essa noite. Ele só quer os vios essa noite. Ele só quer aqueles que não são. Ele quer os loucos, igreja. Ele quer aqueles que têm vergonha. Ele quer aqueles que não sabem falar direito. Ele quer trabalhar naqueles, igreja, amém, que diante da sociedade, cara, parece que não tem nada a oferecer. Mas é esse que vai ser chamado, igreja. É esse que vai ser, amém, trabalhado por Ele. Ele está dizendo: filho, filha, venha, eu te criei, eu te formei, tem algo sobre a sua vida. Mas Ele precisa que você saia dessa inércia. Eu queria que o pessoal da intercessão colocasse as mãos e começasse a declarar essa noite sobre a vida deles. Um novo tempo, igreja. Não adianta apenas você ter vontade, precisa ter coragem. Não adianta você saber o que fazer, precisa ter coragem para mudar, coragem para ser, coragem para fazer a obra de Deus. Coragem. Deus, Ele disse assim, amém, há um preço a ser pago, igreja. Não há, amém, como chegar de mão beijada na sua mão. Há um preço, igreja. Deus está requerendo de nós esse preço. Pode colocar as mãos, começa a liberar uma palavra profética essa noite, sobre a vida deles essa noite. Deixe o teu passado no passado. Senhor, eu já fracassei, Pai. Eu fracassei, Pai. E esse fracasso detonou com a minha vida. Oh, eu me sinto tão mal. Eu me sinto sujo. Eu me sinto, Pai, tão fraco, Pai. Eu me sinto, Pai, tão longe de tudo, tão distante, Pai. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: você acha que você foi criado em vão? Eu te criei, amém, com propósito literal, singular. Ele está dizendo: saia dessa posição que você se encontra essa noite. Clame ao Senhor essa noite. Fala para Ele, conta para Ele. Repreendemos essa noite todo espírito de medo, Pai. Todo espírito de medo, venha sair, Pai, do nosso meio. Vai levantando, Pai, chamado uma geração de Josué, uma geração